Estamos na cidade de Campinas e quem conhece um pouco a minha relação com essa cidade, quem me conhece aqui dessa cidade, sabe que tem uma pessoa aqui que faz parte da minha história, faz parte da minha biografia. E essa pessoa, além de fazer parte assim da minha vida, ser minha amiga, ela é uma empreendedora de muito sucesso na cidade. Ela tem um dos restaurantes mais badalados do Jardim Nova Europa e da cidade de Campinas. Eu tô indo encontrar com a Laila Santos e a Adriele Santos do Santo Espeto. E eu acho que vocês vão adorar esse bate-papo, porque é uma empresa que já tá grande, tem problemas que pequenos empreendedores vão passar no futuro. Então acho que vocês vão aprender muito com o episódio de hoje. Já tô a caminho desse encontro. Até daqui a pouco. Bem-vindo a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Vocês já sabem onde eu tô, mas eu quero fazer uma introdução, porque as pessoas que eu vou entrevistar agora, elas não fazem parte da minha história, elas fazem parte da minha biografia. A gente não teve momentos juntos, a gente viveu juntos uma boa parte da nossa vida. E agora tá aqui, vendo o sucesso da empresa delas, vendo o sucesso delas, pra mim, é de uma emoção inenarrável. Hoje a convidada é muito de honra, porque é uma das minhas melhores amigas de vida, as duas melhores amigas de vida. Eu apresento a vocês, Laila e Adriele do Santo Espeto. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, tudo bem? Eu sou a Laila. Eu sou a Adriele. A gente já vai começar, mas antes eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, que quer ajudar um pequeno empreendedor, já se inscrever aqui no canal, já deixar seu like, seu comentário. Ajuda a gente a chegar mais longe com esse projeto. E também segue a gente nas redes, @meuamigopodcast, Bianca Diel e Santo Espeto Campinas. É assim o Instagram de vocês, né? Isso, Santo Espeto Campinas. Meninas, conta um pouco, se apresentem um pouco, conta um pouco da história de como começou esse projeto na vida de vocês, em que momento vocês escolheram abrir um bar. Fala um pouquinho pra gente do Santo Espeto. Bom, eu sempre trabalhei em empresa, a Adriele também. E aí veio a maternidade e o porquê não de abrir um negócio próprio? Porque cuidar de filho, trabalhar fora, filho fica doente, chefe não gosta que você saia. A gente, não, vamos abrir alguma coisa para trabalhar por conta. E aí a Adriele, muito mais corajosa que eu, veio o start de vamos abrir uma loja de roupa. Que na verdade eu já vendia roupa de sacoleira. E a Adriele falou, não, vou sair do meu trabalho e vamos abrir uma loja. E aí abrimos uma loja de roupa. E, assim, foi muito legal. Eu lembro até hoje, quando a gente entrou na loja, abriu o olho, assim, falou, nossa, ficou do jeitinho que a gente sonhou. E ficamos com a loja durante uns 3 anos. Durante uns 3 anos, e aí, por uma dificuldade financeira, resolvemos abrir um espetinho na frente da loja para juntar uma grana para arrumar um carro que tinha quebrado. E aí, a gente já tinha meio que essa vontade, né? Nosso pai já foi comerciante há muito tempo atrás e a gente tinha vontade de trabalhar com outra coisa. Mas a gente nunca tinha parado e falado sobre isso. Aí vamos abrir um bar e fazer. A gente mesmo só teve essa dificuldade e vamos colocar um carrinho de espeto aqui na frente e vamos vender para pagar isso que a gente precisava estar pagando. Isso. E aí eu lembro que aqui em Campinas não tinha muita espetaria na época. E visitando uma dessas poucas espetarias que tinha aqui em Campinas, nós vimos o que faltavam nessas que a gente se incomodou e falou, não, vamos fazer diferente. Mas detalhe, a gente não tinha um lugar para abrir, a gente só falou assim, se for para fazer, vamos fazer bem feito. Vamos pôr o carrinho aqui na calçada, mas vamos pôr uma mesa com toalha, vamos fazer um molho diferente, vamos ter um nome, um logo. Então, quer dizer, vocês não começaram a empreender com o Santo Espeto, o empreendedorismo de vocês começaram com outro business e vocês começaram isso sem a ideia de abrir esse restaurante. Era, vamos colocar aqui porque a gente precisa arrumar o carro, mas vamos fazer bem feito. Isso, exatamente. Em que momento que virou a chavinha do tipo, não quero mais loja de roupa, eu quero agora trabalhar com comida? Porque como aqui a gente fala com os pequenos empreendedores, a gente sabe que são 2 segmentos totalmente diferentes em relação à administração, à escolha, a tempo de estoque. Em que momento que vocês decidiram ir para o mercado, que eu acho que é mais difícil, né? Trabalhar com comida é mais difícil que trabalhar com roupa. Então, na verdade, as coisas aconteceram. Então, a gente abriu na calçada, era um carrinho igual de cachorro-quente, a gente não tinha dinheiro. Nosso pai emprestou R$300 pra gente, falou assim, vai lá, compra carne, compra bebida. Aí uma pessoa emprestou o carrinho, uma pessoa emprestou mesa, eu já tinha feito uns lances de festa, tinha toalha. E criamos um cardápio e aí
nossa família e nossos amigos nesse primeiro dia, veio todo mundo em peso ajudar a gente. E aí começou a rolar um burburinho no bairro. Nossa, o que tá acontecendo? Será que é um coquetel da loja? O que é? Até que a gente foi indo e a galera começou a frequentar os lugares literalmente na calçada. Então, tempo de chuva a gente não podia abrir. Aí quando tava muito frio, né, Adri? Mas a gente ficou pouco tempo, né? Pouco 2 tempo. meses, eu acho, na calçada. Porque aí a gente viu a necessidade de procurar um lugar. A gente falou, meu, tá dando certo, o pessoal tá gostando. Vamos procurar um lugar pra quando tiver chovendo, frio, a gente ter como acolher as pessoas. Vocês seguiram com os 2 negócios no começo. Tinha a loja de dia e o bar de noite. Isso. Aí surgiu um ponto que cabiam 10 mesinhas dentro e improvisamos uma cozinha. E aí era todo dia assim, a Adriele cozinhando junto com a minha mãe, eu limpando o salão, limpando o banheiro, meu cunhado fazendo compra. E aí também improvisado porque não era um lugar estruturado, então a churrasqueira continuava na calçada. Chovia, a gente abriu uma tenda de praia em cima da churrasqueira. Também, né? Detalhe. Aí vamos procurar um lugar, mas a gente não tinha dinheiro pra montar um bar. Sim. A gente não tinha, a gente vai ter dinheiro. Tinha que comprar mais mesa, tinha que comprar geladeira, mas a gente não tinha dinheiro. Foi um dia após o outro. Vendia num dia, comprava alguma coisa no outro. Vendeu hoje, dá pra comprar uma geladeira, vamos lá. Vendeu isso. Sempre foi assim. A gente começou com com 2 coolers, né? Depois veio uma geladeira e foi mandando degrau por degrau. Isso, e aí foi quando a gente começou a ter ajuda também das pessoas, de outras pessoas, porque até então só trabalhava a nossa família, e aí nesse lugar, o que aconteceu? Tinha uma calçada do lado que era toda íngreme, e começou a lotar, e a gente teve que colocar a mesa na calçada ainda, e começou a lotar assim muito, veio muita gente. E aí a gente precisou de garçom, precisou de gente na cozinha, foi quando a gente começou a vir, a galera não era CLT na época, né, porque a gente era uma empresa pequena, e a gente nem tinha essa noção assim, nossa, estamos crescendo, precisamos realmente registrar todo mundo, enfim. Foi aos trancos e barrancos, né? Aí eu vejo 2 grandes ensinamentos assim nesse começo de vocês. O primeiro vem muito de uma frase que a Camila Vidal da Moving Girls fala muito, que ela fala assim, gente, abrir um negócio vem de uma carteira vazia. O que vocês tinham ali era, na verdade, uma necessidade de fazer uma renda e vocês foram com a cara e com a coragem, com R$300 emprestado do pai. E, assim, a carteira vazia muitas vezes move um empreendedor, né? E o segundo grande aprendizado, assim, que eu vejo dessa história é que não precisa de muito para começar. Esse projeto mesmo, que a gente está aqui, o podcast, ele está começando, gente, com um tripé emprestado, 2 tripés quebrados, o microfone que deu para comprar. Então, às vezes, as pessoas se paralisam de querer começar perfeito, mas vocês tiveram a coragem de começar do jeito que dava, desde que fosse tudo muito bem organizado, a toalhinha na mesa, né, o atendimento de vocês. Acho que essa é uma inspiração que fica ali para os pequenos empreendedores. E em que momento entrou o seu pai e o Let's, que é o marido da Adri, como sócios? Eles já eram sócios nessa história que vocês estão me contando? Ou eles se tornaram sócio porque seu pai foi investidor, né? O R$300 veio dele e o Let's foi buscar a carne. Em que momento que eles viraram sócios de vocês? Então, essa história veio do meu pai, na verdade, né? O Thiago estava desempregado, a gente precisava pagar esse carro. E aí meu pai falou, coloca um espetinho aqui na frente da loja, o Thiago fica vendendo o dinheiro que fazer, paga o carro. Aí na hora o Thiago falou, não quero, imagina. Carregou. Cresci no bairro, não quero assar espeto na frente da loja de ninguém. Aí eu falei assim, pai, meu pai falou que não podia, porque meu pai tinha o emprego dele, né? Aí eu falei, pai, eu não sei assar espeto, e se você me ensinar, eu fico assando esses espetos, né? Aí eu fui e falei pra Laila, o pai deu uma ideia, achei super legal, e na hora ela falou, se vocês forem fazer, com certeza eu vou estar junto, e vamos fazer bem feito, porque é sempre assim, eu tenho meio que a ideia, vamos fazer isso? E aí ela veio com sempre uma ideia talvez pequena, e ela veio com aquela ideia, sabe, de fazer. Porque ela é da área de marketing, né? Ela se formou em publicidade e a Adri estudou culinária, né? Começou a fazer um curso de chefe de cozinha, mas não precisa porque ela tem a melhor mão pra cozinha, tá, gente? E é engraçado, eu quero, inclusive, trazer o pai delas e o Thiago pra fazer o podcast na segunda temporada. E se vocês também querem, já comenta aqui embaixo. Vem,
Vem, Thiago, vem Tecão, vem, coloca Let's, que é o apelido dele. Vem, Let's, vem Tecão, que a gente quer eles na segunda temporada, vendo a visão deles dessa história toda. Mas daí, a verdade é que a empresa era pra eles, uma ideia deles, mas eles não tiveram coragem. Teve que vir as mulheres girl powers da família pra fundar isso. E como foi essa relação, tipo, marido, esposa, pai, filha, ideia de um, construção de outro? Foi muito complicado, porque trabalhar com família é meio complicado, assim, tem muita gente que tenta e não consegue, desiste, assim. Como que vocês conseguiram fazer essa relação ficar fluida no começo, mesmo debaixo de perrengues? Porque deve ter tido, né? Então, na verdade, a gente, desde que a gente abriu a loja, eu e a Adriele trabalhamos juntas e assim, a gente nunca teve briga, nunca brigamos por dinheiro, por ideias, por nada. Até porque a gente acha muito que uma complementa a ideia da outra. E a gente sempre conversa isso, né? Tô fazendo alguma coisa. Vamos fazer juntas porque a gente pensa melhor juntas. E aí, quando veio todo mundo, no nosso particular, assim, a gente nunca teve problema. Todo mundo aqui se dá muito bem, a gente sabe que o nosso amor é assim, acima de tudo, e a gente respeita muito o espaço da outra. Então, eu hoje, né, eu cuido da equipe aqui da frente, a Adriele cuida da equipe da cozinha, o Thiago cuida das compras, meu pai fica aqui dando a manutenção, cuidando da comida junto com a minha mãe, e eu sei respeitar o espaço dela. Então, assim, se ela falar alguma coisa da cozinha, tá falado, eu posso dar minha opinião, mas tá falado. A mesma coisa aqui da frente, talvez quero desligar o funcionário. Ela, você tem certeza? Mas como sou eu que cuido daqui, então tá tudo certo. Então a gente respeita muito o espaço do outro. Então a receita foi que vocês dividiram funções e cada um cuida de uma coisa específica aqui na empresa. Mas a divisão foi natural, assim, também. No começo, na verdade, igual eles entraram, meu pai deu a ideia, mas até então ele não ia trabalhar com isso. E o Thiago, desde o primeiro dia, ele colocou a mão na massa e trabalhou. Então a gente não sentou e conversou. Vamos abrir algo junto, vamos fazer, vamos ser sócios. Foi acontecendo, tudo foi acontecendo. Aí depois que a gente mudou para esse novo lugar, a gente não conseguiu cuidar da loja e cuidar do Santo Espeto. Foi onde a gente teve a decisão de vender a loja. E com dor no coração, sim, nós vendemos, mas a gente vendeu para pessoas queridas que continuaram aí com o mesmo nome, enfim. E seguimos só com o Santo Espeto. E que momento que vocês viram que vocês precisavam vir pra cá? Porque esse lugar é gigante e é grande e tá sempre lotado, tá? Tem fila de espera pra chegar aqui, é sempre... como eu venho só nos finais de semana, eu perco mesa, tá, gente? Não é porque tem amigo que a gente vai ter mesa reservada, não. Como que foi essa decisão, esse crescimento do Santo Espeto? Em que momento que vocês cresceram e falaram assim, cara, a gente tá ficando grande, vamos pra um lugar grande, vamos contratar garçom... Vocês chegaram a contratar nutricionista, né? Sim, a gente tem. Que momento que vocês transformaram isso numa grande empresa que tem, tipo, consultoria jurídica, tem nutricionista, tem administrativo. Em que momento que teve essa grande virada? Na verdade, mais uma vez, foi natural. A grande necessidade, né? Começou com a grande necessidade de consertar o carro e foi. Nós estávamos no outro ponto, que não tinha estrutura nenhuma, até que surgiu esse ponto, que é um ponto super grande aqui no nosso bairro, na avenida principal aqui do bairro. E o proprietário daqui procurou a gente, falando, olha, queria avisar vocês que meu espaço está disponível, porque antes era um outro bar aqui, mas numa pegada totalmente diferente. E caso vocês tenham interesse, eu queria deixar aberto para vocês. E aí, quando a gente veio visitar, a gente falou, nossa, imagina, muito grande. É muito maior. Só que ao mesmo tempo a gente maravilhado com a estrutura, que lá a gente não tinha estrutura, né? E uma cozinha profissional, mesa e cadeiras de madeira, banheiro, mais que um banheiro. Então a gente falou, nossa, a gente ficou maravilhado, mas a gente falou assim, não, impossível. É um sonho muito grande. É um sonho muito grande, não dá. E aí, junto disso, meu pai, imagina... Homem é mais medroso, né? Não, a gente não dá conta disso, não. Até que eu e a Adriele olhamos pra cara da outra e falaram, quer saber? Vamos. Laila, teve um episódio, né, no outro Santo Espeto, que eu não sei se também pode ter sido uma decisão de vocês procurarem um lugar maior, que foi o seu acidente, né? Você teve uma queimadura grave por conta de uma água fervendo de um richô. E você acha que esse acidente, se você se sentir à vontade de contar um pouquinho pra gente como foi
foi também um fator decisivo de vocês procurarem um lugar maior, assim, talvez o crescimento não estava na cabeça, mas um lugar mais espaçoso para não ser perigoso também para outras pessoas? Então, no nosso espaço antigo, que a gente não tinha muita estrutura, na verdade, zero estrutura, o Richoh, que é esse recipiente que fica em banho-maria, com água fervendo, ele tombou em cima de mim. Então, assim, eu sofri uma queimadura muito grave na minha perna esquerda inteira, no meu pé. E foi bem nessa época que a gente veio visitar aqui. Eu tava ainda de cama, que eu fiquei 40 dias de cama. E eu lembro que eu vim dentro do carro, não consegui ver direito. E realmente, assim, não foi a causa principal, mas foi um estágio, assim, muito grande, porque podia ter Virada de chave. uma virada de chave, porque a gente falou, poxa, foi em mim, mas podia ter sido numa criança, num cliente, assim, então não foi o motivo principal, mas foi uma virada de chave, sim. Aí, diante de todas essas dificuldades, de você acidentada, com medo do seu sócio, vocês vieram para cá. E teve um lançamento que foi um sucesso, teve um momento ali que foi um sucesso, né? Vocês abriram e tiveram mesas vazias no começo, insegurança, muito medo. Conta pra gente, assim, como que é esse sentimento. Porque o pequeno empreendedor dorme e acorda com medo, que ele aprende, na verdade, a conviver com esse sentimento. E como que foi isso, assim? Tá, vieram pra cá grande, teve aquele medo, não vai lotar, não vou conseguir encher as mesas, ou já começou a encher do nada, vocês perceberam, já tava virando. Medo a gente sempre tem, né? Até hoje. Até hoje. A gente acorda, ai meu Deus, tá chovendo, tá frio, tá calor. Esse medo a gente tem. Só que quando a gente veio fazer a mudança, a gente não podia parar de trabalhar até então. Tipo, vamos fechar lá, ficar uma semana e inaugurar aqui. Então a gente trabalhou lá até na sexta-feira. Não, até no sábado. Sábado à noite. Aí a gente fez a mudança do sábado de madrugada. No domingo, passamos o domingo inteiro arrumando aqui e inauguramos na Na segunda-feira. segunda-feira. E a segunda-feira acho que era um feriado, ou era um feriado, não lembro. E foi um sucesso, assim, a inauguração. Veio muita gente. E a gente não divulgou, né? Eu lembro que a gente não divulgou, a gente comentou com amigos, família, e a gente se sentiu muito querida, porque os nossos clientes que iam muito lá, vieram, nossa família veio e lotou, e foi uma O loucura. mais engraçado de tudo, que eu lembro que as pessoas vinham, passavam aqui na frente, e as pessoas do bairro estavam super felizes, assim, que a gente estava vendo aqui, os clientes falando, eu não acredito que vocês estão por um lugar desse, tal, porque eles acompanharam, né, o começo na calçada, o outro local. E aí você via que os clientes estavam felizes. E foi muito louco quando a gente veio pra cá. Por quê? Lá, como o espaço era pequeno, então começou a ter fila de espera. E quando a gente veio pra cá, o nosso único sentimento era a gente vai dar conforto para os nossos clientes e vai acabar a fila de espera. Então os clientes não vão mais ter que esperar, não vai ficar sentada naquela calçada que era íngreme, não vai mais ter que sair correndo com pratos e começar a chover. Então a gente só pensou no conforto dos nossos clientes. E por fim, a nossa fila de espera triplicou. O nosso movimento aumentou muito. E nem a gente acreditava, né? O tanto que lotava, assim, no começo. Era uma coisa, assim, absurda. Nossa, era. A gente abria só de segunda a sexta, a gente não abria sábado e domingo. Porque a gente, com criança pequena e tal, a gente, não queremos ser refém de comércio. Tá dando tudo certo pra gente trabalhar de segunda a sexta. A gente vai ver as crianças crescer, tem um final de semana com as crianças. E de segunda-feira a gente tinha fila de espera. Tudo isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia a gente vai contar outra história. Então a pandemia teve uma virada de chave no formato do comércio de vocês. Mudou, a estrutura mudou. O que vamos então falar desse assunto. Como foi passar a pandemia com um bar que precisava de pessoas e ninguém mais sai de casa? Não sai de casa. Como foi passar por esse momento? Foi um terror. Foi um terror. Durante a pandemia, eu lembro até hoje, a gente estava sentado ali fora, né? E começou a pandemia e tal. E aí, na segunda-feira, o nosso bar já vazio. E a gente, será que vai acontecer alguma coisa? E, por fim, ela veio. Nós estávamos aqui com uma equipe de 26 funcionários. E o nosso maior desespero era como essas pessoas dependem desse trabalho. Eu lembro que o nosso desespero maior era como que a gente vai continuar com 26 funcionários
Porque eu falei, a gente dá um jeito. Sei lá, a gente vende qualquer coisa. Mas a minha preocupação era como que a gente ia mantê-los aqui. Mudou totalmente nossa jornada. A gente sempre o nosso delivery nunca foi nosso forte naquela época. E a gente teve que aprender a trabalhar com delivery, a gente teve que se reinventar. A gente começou a trabalhar de segunda a segunda, vendendo marmita no almoço e na janta. Então a gente chegava aqui 10 horas da manhã e ia embora meia-noite. E além da gente ter um cardápio amplo, para as pessoas não enjoarem, a gente começou a vender de inventar, né? Ela começou a inventar. Tinha dia que tinha yakisoba, tinha dia que tinha frango frito, tinha dia que tinha hambúrguer, cachorro quente, tudo que vocês imaginarem. Tudo, batata recheada, tudo, macarrão. E tudo vendia. Tudo vendia. Assim, lá é gostoso, tem batata recheada hoje, vai ser boa, vou comprar. Sim. Tanto é que os hambúrgueres que nasceu na pandemia, hoje a gente tem um cardápio de hambúrguer com mais de 15 lanches. E é sucesso nosso hambúrguer hoje aqui. Eu tava em Campinas nessa época, né? Eu lembro que vocês foram muito rápidas e isso eu admirei na postura de vocês como empresárias, assim. Vocês foram muito rápidas e teve isso também, porque antes vocês vendiam espeto, é uma espetaria, vocês vendiam espeto e esses espetos tinham um acompanhamento, que era jantinha, que era uma salada, que era um arroz e tal. E daí vocês na pandemia, do nada, começaram a vender prato feito mesmo, né? Vinha com espeto, mas também tinha outras opções de carne que até hoje estão no cardápio, teve o hambúrguer. Então eu achei que vocês foram muito rápida. E vocês lançaram mais ou menos, que eu lembro que o cardápio a gente recebia por PDF naquela época, né? Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Vocês lançaram mais ou menos esse período pandêmico. Quantos pratos novos, assim, vocês têm essa referência? Nossa, a gente lançou muita coisa. Muita coisa. Sim. Eu não tenho uma noção, mas assim, muita coisa ficou e muita coisa não cabia ficar igual. Tinha um dia do yakisoba, não coube ficar no cardápio, Gostaram tudo, mas não tinha... Mas, assim, cresceu bastante, realmente, e foi isso também, a gente viu que a gente tem que se reinventar. Então, até hoje, a gente ama criar coisa nova, a gente vai em algum lugar diferente, a gente pega uma referência e fala, nossa, vamos trazer isso para nossa casa. A gente começou com uma jantinha, hoje a gente tem mais de 10 jantinhas no cardápio. Então, ela sempre fazia churrasco na casa dela. O que ela gosta de comer? Tem a jantinha da Dri. Todo churrasco que a gente ia, tinha lá salada de batata que ela gosta, uma rúcula com palmito e tomate, uma farofinha. E se as pessoas iam em casa e falavam, ai, que delícia. Eu falei, sim, vou transformar numa janta. Sim, e até hoje, né? Tem uma tia nossa que faz uma salada deliciosa em todo churrasco. A gente, deixa a gente levar para o despeito. E temos a salada dela aqui. Então, a gente é carioca. Nós amamos o Rio de Janeiro. Nos inspiramos no que os cariocas gostam de comer e trouxemos a jantinha carioca pra cá também, virado paulista, né? Um monte de coisa. Eu já escutei de algumas pessoas, tipo assim, as meninas estão sempre em bares, as meninas vão pra muito bares. Gente, elas estão trabalhando, elas estão pegando referência. A gente fala isso pros nossos pais. Cara, é óbvio que elas aproveitam, porque elas são botequeiras, elas têm um bar, né, gente? Pera lá, não tem como você não gostar de bar, tendo um bar. Mas elas estão sempre, assim, lá no Rio de Janeiro, elas vão, de repente elas voltam, eu vejo um cardápio inspirado, porque aprendam a diferença de um plágio, de uma cópia e de uma inspiração. Elas transformam o cardápio para espetaria, por exemplo. A jantinha carioca é inspirado nos pratos que vendem no Rio de Janeiro, que é uma coisa que não tem muito em Campinas, que é arroz com brócolis, essas coisas, só que é inspirado. Você tem a carne com espeto, não é uma cópia. Então elas estão sempre trazendo novidade. Isso que eu acho muito legal, assim, do Santo Espeto. Isso é percebido pelo cliente de vocês? É um lugar que tem sempre novidade? Sim, gente, eles percebem muito e eles, inclusive, nos cobram. Eles vivem mandando mensagem no Instagram. E aí, qual vai ser a novidade? Em dias frios, tem vezes que a Adriele faz uma sopa, um minestrone. E tem uma cliente que ela sempre manda, toda semana, vai ter minestrone, vai ter minestrone. E, então, tudo que a gente... É incrível, assim, a gente pensa em algo novo, a gente posta e o povo vem para experimentar. Essa história do minestrone. Então, vocês têm um cardápio fixo e um cardápio volante. Tem pratos que entram e saem com demanda, com temporada e um cardápio fixo, é isso? Sim, a gente tem bastante coisa fixa do cardápio, que não tem nem a possibilidade da gente pensar de tirar um dia. Mas também tem muitas coisas assim, dias frios. A gente faz sabor de caldo diferente, faz uma sopa diferente. De vez em quando a gente cria um hambúrguer diferente, né? Mas hoje também a gente viu que esse lance de você ter muita variedade no seu cardápio, tem coisas que é bom você ir substituindo também.
alguma coisa talvez que não saia tanto. Ultimamente a gente tem feito isso. Com essa variedade, eu imagino que deve ter um negócio que eu nem sei como que é com comida, tá? É de controle de estoque. Não fica mais complicado? Como que vocês conseguem fazer? Vocês têm estoque, né? Comida eu acho que não tem um armazenamento muito longo, é tudo fresco. Mas alguma coisa, por exemplo, grãos, alguma coisa que vocês conseguem estocar. Com esse vai e vem de um cardápio muito variado, de coisas que entram de forma volante, como que vocês conseguem fazer essa administração, assim? Ensina um pouco os pequenos empreendedores alguma dica para isso. Então, a gente sempre gostou de trabalhar com qualidade, a gente sempre prezou nossa qualidade. Então, nosso produto principal, os espetos. A gente tem 5 fornecedores diferentes, porque o nosso fornecedor principal, talvez a panceta dele não é tão boa igual um outro fornecedor. Então, a gente tem uma logística assim e a gente não trabalha com espeto congelado. Porque nós não gostamos. Já acho que a qualidade cai. Comida é feita diariamente. Até estoque a gente tem, só que o Thiago vai no mercado praticamente todos os dias. Sim. Então, não tem, né? Vocês trabalham com tudo fresco. Então, comprei com uma média com que eu já tô acostumado, acabou, corre no mercado. É isso? Isso. É tudo na hora. Vocês acham que na parte administrativa, agora pensando um pouco como empreendedorismo mesmo, isso pode tornar mais oneroso? Vocês acham que vocês gastam mais tendo essa logística? Tipo assim, eu prefiro gastar mais e ter essa logística, ou vocês acham que não há economia? A comida não muda muito assim o preço? Então, hoje a gente faz uma compra grande por semana e depois a gente só vai repondo o que falta. Se é a maneira certa ou não sei, não sabemos. Mas é a maneira que a gente tem trabalhado. E realmente, depois da pandemia, ficou muita coisa difícil. E hoje, para eu ter um estoque grande, não consigo. Porque acaba que também não tem uma regra esse negócio. Trabalhar com comida é tão específica, é tão diferente de trabalhar com as coisas que eu trabalho, que são produtos que eu consigo fazer estoque, e daí a gente dissolve estoque. Então, eu acho que é até mais complicado ir para uma promoção. Mas aqui no Santo Espeto não tem só comida. O Santo Espeto tem a cerveja mais gelada da cidade. Sim. Nunca bebeu uma cerveja tão gelada, na verdade, em lugar nenhum. E para isso, vocês também têm fornecedores diários. E assim, de verdade, passa um segredinho pra gente. Como que a cerveja fica tão gelada a noite toda? Como que vocês conseguem ter cerveja gelada a noite toda? Porque eu já trabalhei em bar e chega um momento que você não consegue prever e aquele bar lotou e a cerveja não fica gelada até o final. A cerveja a gente tem um fornecedor que traz, né? Geralmente a gente compra uma vez por semana, já compra pra semana inteira. E sobre a cerveja gelada, primeiramente é você gostar muito de cerveja. A gente gosta. Se eu vou num bar e a cerveja não tá gelada, então é bem brava. A primeira coisa é isso. Ser cervejeira. Eu quero vender aquilo que eu queria estar consumindo. E aí, tipo, a gente tem o horário para repor. Se tem cliente na casa, a gente não repõe a geladeira. Isso acontece em muitos bares, que tá dando o horário do bar fechar e as pessoas já estão repondo a geladeira pro próximo dia. E aí, você tá com a geladeira aberta, você vai pegar a cerveja já vai esquentar. E a gente sempre repõe, então, no final da noite. Então, fica a noite inteira, o dia inteiro, pra estar servindo no... E uma coisa que a gente descobriu, por que não é todo bar que serve cerveja gelada? Vários estabelecimentos desligam as geladeiras à noite. Sim. Por economia de energia. E aí liga no outro dia quando chega. A gente não faz isso. Então, assim, a gente repõe bem no final, né? Ainda se tem um pouco de cliente na casa, eles tentam deixar a cerveja gelada em uma geladeira para ir repondo as outras. E a gente não desliga. Então, assim, todo dia a gente perde uma média de 10 garrafas de cerveja que congela, porque a gente também trabalha numa temperatura um pouco a mais. E a gente perde mais ou menos umas 10 garrafas por dia, porque a gente quer servir uma cerveja trincando. É exatamente o que ela falou, a gente está vendendo o que a gente gostaria de consumir. Inclusive, a gente montou um bar que é um bar do jeito que a gente gosta de frequentar. Então, assim, a ideia é que as pessoas venham aqui, se sintam no churrasco dentro da nossa casa. E é muito legal, porque tem vezes que eu tô correndo aqui no meio, a pessoa me chama e fala assim, ai, só queria falar que eu amei tanto aqui, parece que eu tô num churrasco na minha casa. Não, gente, essa é totalmente a intenção. Então, assim, tudo que a gente serve é o que a gente gostaria de consumir. Por que não trabalhamos com a carne congelada?
o tempero da nossa carne é um tempero totalmente caseiro. A gente trabalha com um corte que não é convencional espetaria trabalhar. A maioria das espetarias trabalham com um corte meio que padrão e a gente trabalha com outro, que é o que a gente gosta, não é? Já teve muito um preconceito contra espetinho, né? Então, assim, é aquela carne que você come, é saborosa, ela é macia, ela não fica com vestígio na sua boca, sabe? Então, E eu acho que até isso tá o sucesso da casa. Todo mundo sempre perguntou pra gente, ai, qual o segredo do sucesso? Gente, eu não sei. então, A única coisa que eu penso deve ser isso, servir uma qualidade, servir o que você gostaria de estar comendo com muito amor. quem faz a comida é a nossa mãe. Então, realmente, é uma comida de mãe, assim. Ela faz o feijão todo dia. A minha mãe é super criteriosa, né? Então, ela usa um feijão para fazer o caldo de feijão, um feijão para fazer o feijão tropeiro. Maionese pode ser só um. Ela usa de marcas boas, sabe? Não é, ai, pega a mais barata do mercado, não, é a melhor. Pega a mais cara que tá lá, mas é a que a gente gostaria de estar comendo. Exatamente. Escolhe como se fosse fazer o almoço de domingo pra família mesmo, né? E daí é legal esse negócio da família. Eu queria até entrar, falar um pouco da família, mas antes eu vou contar uma coisa que eu acho que elas não vão contar porque elas são generosas. É muito percebido isso aqui nesse bar, né? Parece que a gente tá no churrasco de família. E tem um episódio que eu vi de longe pelo Instagram, lá do Rio de Janeiro, que eu fiquei tão emocionada que eu dei uma choradinha, assim. Não sou de chorar, mas dei uma choradinha. Que vocês foram abrir o bar e tava sem energia, não tinha luz. E daí vocês falaram, gente, a gente vai precisar fechar, né? Já tinha gente, já tinha fila, tinha reserva de aniversário, tinha tudo, pessoas chegando sem luz, sem previsão de luz voltar. E daí vocês falaram, gente, a cerveja tá gelada, mas a gente não vai conseguir, né, servir vocês porque tá sem energia, a gente vai ter que fechar o bar. E as pessoas falaram, não, a gente vai comer no escuro. Todo mundo, arrepia de contar. Como foi esse dia, cara? Todo mundo ficou sentado com a luz do celular, tipo assim, a gente gosta tanto desse lugar que a gente vai ficar aqui comendo no escuro. Sim, esse dia nem a gente acreditou. Muito emocionante. Realmente, também tô arrepiada de lembrar. Era dezembro, então assim, dezembro é um mês que lota por causa de confraternização de empresa e tal. E quando deu 6h30, a energia acabou. E aí era horário de verão, a gente acredita que a força vai voltar logo, então ainda estava claro. E era 6h30, o bar já estava lotado, acabou a energia, a gente na esperança de voltar logo, né? E começou a escurecer, e começou a fila de espera, e aí eu na fila de espera, as pessoas... eu queria pôr o nome na fila de espera, olha, a gente tá sem energia. Não tem problema. E as pessoas aqui dentro não levantavam e iam embora. E aí o pessoal começou a escurecer, o pessoal começou a ligar o celular, a luz do celular. A gente colocou um carro parado com um farol em direção à churrasqueira, para os meninos conseguirem assar a carne. A cozinha se virou nos 30 e a força foi voltar só depois das 9h30 da noite. E o nosso bar não ficou vazio, a fila de espera não acabou. E eu falava, gente, mas como pode? Vocês estão no escuro. Não, tá tudo bem. Foi um caos, porque a gente não tinha sistema, não tinha nada, né? E o problema foi depois que voltou a energia. Porque aí virou um caos, essa questão de tá lançando na comanda, tá lançando no papel. E aí muita gente, as pessoas que chegaram depois não estavam entendendo o que estava acontecendo. E realmente foi uma bagunça. Só que todo mundo agradeceu a gente na hora de ir embora. Falou assim, olha, o que vocês fizeram hoje, obrigada por ter continuado o trabalho. Eu lembro que quando acalmou, a gente sentou, um olhou pra outro e a gente começou a chorar. Eu chorei naquele dia, assim, foi muito emocionante. Você tem imagem desse dia pra gente colocar aqui pras pessoas verem? Tenho sim, gente. Então eu vou colocar, porque assim, foi muito emocionante. Às vezes ele frita o Thiago de queimar. Voltando depois dessas cenas lindas desse dia, você também contou que sua mãe cozinha, né? E tipo, só são vocês 4. E uma coisa que tem de bonito de ver essa história, que é uma outra coisa que me emociona um pouco, é que vocês também mudaram a história da família de vocês, né? Vocês vinham de uma história que a sua mãe trabalhava
de noite, a sua mãe tipo, fritava salgado à noite pro seu pai vender no dia seguinte, daí no dia seguinte ela ia fazer faxina. Então vocês mudaram toda a história de vida de vocês. Como vocês se sentem assim com essa realização? Tipo, eu mudei a história dos meus pais, da minha família. Na verdade, a intenção sempre foi dar uma vida melhor, uma condição de vida, né, melhor para eles trabalharem menos do que eles trabalhavam, porque eles sempre trabalharam muito. E esse foi o sonho. Conta porque vocês estão rindo pra gente. Qual é a dificuldade disso tudo que eu perguntei? De fato, eles talvez tenham uma vida hoje melhor, mas eles trabalham bastante. Eles trabalham bastante, muito. Cara, mas eles trabalhavam muito antes também, né? Então, mas agora eles estão ficando mais velhos, então a gente queria que eles fossem viajar, fossem passear, mas, gente, eles só querem trabalhar. E Laila, uma coisa assim que me chama a atenção, né? Eu considero o Santo Espeto um lugar de sucesso e muitos amigos nossos consideram, muitas pessoas que vêm aqui consideram um lugar de sucesso. E o dia que eu te convidei para participar, eu falei assim, eu queria tanto que você contasse a história do Santo Espeto, é tão legal, tem tanta coisa legal, tipo, vocês mudaram a história da família, teve esse episódio da luz apagada, eu sei que teve outros que a gente podia ficar aqui horas falando, e a Laila me respondeu assim, eu não me sinto assim. Por que você acha que vocês têm essa dificuldade de sentir esse sucesso? Você acha que é porque é muito trabalho, porque é muito difícil, que envolve outros fatores que a gente não sabe e que fatores seriam esse? Por que você não se enxerga ainda essa empresária de sucesso que todo mundo enxerga? E você sabe que as pessoas enxergam, que as pessoas falam isso pra você, né? Ah, então, é muito louco isso. Logo que a gente cresceu, muita gente começou a procurar a gente pra falar sobre empreendedorismo, da consultoria, da palestra. E no começo, assim, eu não entendia direito, porque a gente nunca almejou isso. A gente nunca almejou ter um bar desse tamanho. E as coisas aconteceram. E depois de um tempo a gente foi entender que, na verdade, todo o sucesso do Santo Espeto é devido a tudo que a gente faz com muito amor, tudo que a gente faz, trabalha com a qualidade. Não foi algo que a gente almejou. Mas hoje eu falo que é tão... A gente vive, assim, uma dificuldade diária, assim, de administrar, de você conseguir levar tudo mesmo. É o que a gente falou no começo. Tem dia que acorda chovendo, a gente acorda, tá chovendo, a gente já manda uma pra outra. Ah, eu não acredito que tá chovendo. Porque é óbvio que o bar lota mais no calor, quando não está chovendo. E aí a gente já pensa numa estratégia de fazer alguma promoção, de divulgar algum prato que a pessoa curta comer de acordo com o tempo que tá. Então, é muito louco, assim, eu não consigo me enxergar isso, porque eu acho que a gente tem tantas falhas. Eu acho que talvez pelas dificuldades que a gente passa diariamente, que a gente não se enxerga dessa forma. De, nossa, somos empreendedoras, somos foda, assim, sabe? Talvez por essas dificuldades. Sim, tanto é que é igual eu sempre falo, assim, a gente é muito bom em fazer as coisas acontecerem, assim. Mas a gente tem uma dificuldade no lado administrativo, assim, que de vez em quando pega pra gente, né? Mas é isso que a gente fala, é um dia de cada vez, é vivendo e aprendendo, e estamos aí pra aprender o resto da vida. Porque tem um mito que quando as pessoas olham um grande empresário de sucesso, elas só olham, elas nunca conversaram com eles. Porque se você conversar, se eu colocar aqui um cara grande mesmo, pra conversar com a gente, ele vai falar igual vocês. Então, tipo assim, porque eu sinto que eu erro todos os dias. E essa é uma parada do empreendedorismo que as pessoas se enganam e por isso tem gente que começa e para e não continua. Porque as pessoas acham que quando elas começarem a empreender, a vida vai ser mais fácil, você vai ter mais tempo, você vai ter mais dinheiro. Se você começar a empreender por causa disso, eu peço para você parar agora, porque não é. Você vai trabalhar muito mais, você vai ter muito mais preocupações. Só que é uma coisa que também bate no outro lado, que também tem um lado, tipo, olha essas pessoas aqui, olha esse carinho que eu tô recebendo. Então, compensa, assim, né? Eu espero que vocês um dia entendam que vocês são inspirações para muita gente, inclusive para mim, com empreendedorismo. Vocês vão chegar lá, vocês vão estar palestrando internacionalmente um dia. Amém! Tem uma frase, né? Uma pergunta que eu vi uma vez na internet, que perguntou para a empreendedora, né? Quantas vezes você já pensou em desistir de empreender? Aí ela respondeu a mesma coisa que eu penso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente fala, pra que isso? Isso é loucura. Mas, gente, o resultado final, aí sempre faz valer a pena e no outro dia você querer continuar. A gente tem muita noção
que a gente construiu um nome em pouco tempo, porque a gente tem muitos amigos donos de bares assim, que existem há 40 anos, e eles falam, gente, o que vocês construíram em pouco tempo é muito louco, o movimento que vocês têm. Mas eu acho que talvez por ter crescido tão rápido também, que a gente leva uns tapas da vida aí. Porque, na verdade, a gente sempre fez tudo com o coração. E quando a gente viu que não era só com o coração, a parte burocrática, gente, é muito mais chata. Só que é necessário. Então, a partir do momento que você começa a levar os apanhar da vida, aí você começa a entender, fala, cara, crescer é isso, sabe? Só que a nossa ficha demorou um pouco. O que vocês acham que trouxeram para esse crescimento rápido que é percebido por donos de bares de 40 anos? Você acha que foi o marketing, por ter essa sua visão mais marqueteira do negócio? E que donos de bares geralmente não têm, eles têm só a visão do negócio como um bar. Você acha que foi a comida? Ou você acha que foi esse negócio, essa relação familiar de parecer que você está no churrasco da família? Ou foi tudo? Eu acho que é a relação familiar. E esse lance que eu falei, da gente fazer com amor, de prezar a qualidade, porque todo mundo até hoje que vem aqui fala, eu fui aí, você não tava. E aí, amigos nossos falam assim, é muito mais legal quando vocês estão aqui. Gente, cobra da gente estar no sul. A gente vai viajar e eles falam, vocês foram viajar, vocês têm que estar aqui. Sim, e falando sobre o marketing, né, a gente sempre teve, né, o Instagram, Facebook, só que durante a pandemia, como a gente estava falando que a gente teve que se reinventar, uma das nossas reinvenções foi começar a colocar a cara nas redes sociais, nós mesmos aparecer. E deu um resultado, assim, tão grande de pessoas que vêm aqui e falam assim, menina, eu vejo você falando no Instagram, me dá vontade de vir comer. Esses dias veio até uma cliente aqui, a gente estava parado no caixa. Vim dar um abraço em vocês, porque vocês são minhas amigas, eu vejo vocês no Instagram todo dia. Eu tava doida pra vir aqui, e ela, nossa, com um carinho tão grande. Gente que já parou, a gente falou assim, eu tenho tanta vontade de sentar num bar com vocês pra beber uma cerveja. E realmente, hoje, o nosso Instagram é muito mais humanizado, tanto é que somos nós duas que cuidamos do Insta, a gente não tem uma empresa hoje. Normalmente a gente contrata um fotógrafo, ele vem, faz as fotos pra gente, mas ali nos stories é a gente colocando a cara. E tanto é que a gente percebe, quando a gente posta uma foto, ou minha com prato, ou da nossa família inteira, gente, vai lá em cima. Então, algumas pessoas quando me procuram, assim, pra gente conversar sobre empreendedorismo, falam, mas eu não queria aparecer. Só que, gente, hoje em dia as pessoas compram de pessoas. Isso tem uma relação muito importante pro empreendedorismo, assim, até um ensinamento. As pessoas compram de pessoas. Você consegue fazer um negócio sem aparecer? Você consegue. Mas o resultado vai vir um pouco mais lento do que se você criar essa conexão, as pessoas conhecerem quem tá por trás dos bastidores, né? Isso é muito importante. Sim, temos aí você como exemplo, né? Que bota a cara, mas não sou uma empreendedora de sucesso como vocês ainda. Mas a gente se inspira muito no seu conteúdo. E tem uma coisa assim pra mim que é, cara, isso é índice de fator de sucesso. Vocês participaram esse ano do Comida de Boteco pela primeira vez. Vocês querem contar um pouco dessa experiência pra gente? Nossa, uma realização, assim, muito grande, de um sonho mesmo, porque a gente nunca se imaginou nesse lugar. Então, assim, todo ano, Comida de Boteco, a gente sempre fez tour. Vamos pro Rio de Janeiro, a gente vai conhecer vários participantes de lá. E aí, esse ano, quando veio... Na verdade, indicaram a gente, né? Quando eles vieram conversar com a gente desacreditou. E foi, assim, muito legal mesmo. Uma experiência totalmente diferente. E você tá entre bares, assim, que a gente sempre admirou. Foi muito gostoso. A gente fez um tourzinho, a gente não conseguiu visitar os 45 bares aqui de Campinas, mas a gente fez um tour e com outros olhos esse ano, né? Você tá participando, assim, a sua visão é totalmente diferente. E espero que a gente participe mais anos. Porque as pessoas pensam que esse concurso é sobre a comida, mas não é só sobre a comida, né? É sobre o atendimento, sobre a higiene, sobre a cozinha, sobre temperatura da bebida. Temperatura da bebida, que deve ter ganhado nota 10 do Santo Espeto. Mas não é só sobre comida. Então, vocês acham que vocês ganharam um valor de empreendedorismo também, de visão de empresários para a empresa de vocês participando do Comida de Boteco? Ou foi só sobre comida para vocês? Sim, tanto a gente quanto os nossos funcionários. A visão deles também foi totalmente outra.
Antes do concurso, a gente fez um treinamento com eles, a gente deu o prato para eles comerem, para eles saberem o que eles estavam vendendo. E fizemos um ranking também de vendas, o garçom que mais vendeu ganhou um prêmio no final. E mudou tudo. Na verdade, a gente pegou uma outra visão, assim, de que a gente... Sabe quando você tem, mas você não executa? Então, assim, realmente manter a higiene do bar no tempo inteiro que tá acontecendo. Por mais que esteja corrido, então tem uma pessoa para passar o pano no chão, uma pessoa para limpar o banheiro. Os nossos garçons totalmente uniformizados, oferecendo, eles ficaram assim muito empenhados. Então acho que tanto pra gente quanto pra nossa equipe também foi muito legal. E a gente teve muito feedback nas redes sociais. As pessoas iam até o caixa, iam até o nosso Instagram e falavam: nossa, eu fui aí, tá muito legal o bar. Nossa, os meninos todos vestidos iguais. O bar tá super limpo, a gente fez uma mudança no banheiro também pra deixar um banheiro mais... como posso falar? Mais descontraído. Então, foi, assim, uma experiência muito, muito legal. Uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, antes de começar, e a gente estava falando um pouco do Comida de Boteco, vocês falaram um pouco que vocês sentiram que, assim, dos bares participantes, poucos bares são conduzidos por mulheres. E daí vocês já falaram que já sentiram isso também em alguns outros momentos, de ter 2 mulheres na liderança. E, infelizmente, a gente ainda vive esse mundo, né, enraizado, um pouco preconceituoso, um pouco machista para isso. Divide um pouco com a gente como que é isso com vocês, assim, de serem 2 mulheres, o que vocês enfrentam com isso, com esses preconceitos de falar assim, cara, 2 mulheres num bar? Na verdade, a gente já vinha sofrendo, assim, alguns preconceitos que passavam até despercebidos. E com Comida de Boteco foi quando a gente parou e falou, a gente sofre muito preconceito por ser as mulheres vem à frente. E assim, a gente sempre tá arrumada, então a gente sempre vem trabalhar mais arrumada e tal, e a gente vê o preconceito de são 2 patricinhas, ganharam o bar do pai e não foram. Inclusive, a gente já escutou isso, né? A gente batalhou pra ter. A gente ganhei 300, porque eu não paguei. A gente não pagou o meu pai, que foi viver. E a gente trabalha desde muito antes, né? É isso, ninguém vê. Até funcionário que entra, que não conhece a história, sabe? Aí a gente sempre tenta mostrar esse lado da nossa história pra eles verem, tipo, que a gente batalhou, que a gente conseguiu. Se a gente conseguiu, eles também conseguem. Mas com Comida de Boteco, assim, virou uma chave que a gente ficou bem chateado, assim, de perceber esse lance do preconceito. Na verdade, quando você vai em um bar e você vê um senhor, que é o dono, sentado, e talvez os filhos cuidando, ou ele mesmo, se acha fofo, é uma imagem fofa. Nossa, ele é o dono do boteco, coisa e tal. O que a gente começou a sentir é que, assim, nós não somos 2 mulheres no comando e que estamos andando de avental, de toquinha na cabeça. A gente é assim no nosso dia a dia. Desde quando a Bianca me conhece, que há muito tempo, ela sempre falou, você é a minha amiga que mais se arruma, porque a gente sempre gostou. Tanto é que a gente já foi dona de loja de roupa. E a gente começou a perceber uns comentários que a gente já tinha sofrido antigamente, que... É realmente isso. Acho que o fato de ser 2 mulheres no comando de um bar que, para a sociedade, sempre teve essa visão de um senhor cuidar de um boteco, a gente começou a perceber que rola esse preconceito. A gente já teve comentários de eu postar um story vendendo um prato e um hater, inclusive mulher, ir lá e comentar, não compre, eu que não vou pagar a viagem da Dondoca. Já teve vários episódios que Tudo do que você está fazendo fora daqui. inclusive no Comida de Boteco, teve vários donos de bares também que visitaram todos os bares aqui da região e não vieram no nosso, visitaram todos os bares participantes do bairro, mas não visitaram o nosso. Teve até um caso do Comida de Boteco que veio uma pessoa, não era dono de bar nada, que estava avaliando e, tipo, postando no Instagram sobre os bares que ela estava conhecendo. E aí, sobre o nosso bar, só foi elogio, a comida estava maravilhosa, que surpreendeu. A bebida gelada, o atendimento. E a hora que ela foi dar uma nota, ela deu uma nota muito baixa. muito baixa. E ela foi em outros bares, e os outros bares que tinha defeitos que ela pontuava, que no nosso não tinha, ela deu uma nota mais alta. E a gente não conseguiu entender o porquê só dos elogios e uma nota baixa, e em outros lugares que tinham
um pouco mais de defeito, uma nota mais alta. Sim, opinião de cada um, né? Mas, não sei, a gente sentiu uma coisa. Sentiu meio que... Tudo bem uma mulher ser dona de um restaurante, mas de um boteco que caracteriza, né? Tipo assim, um bar que tem esse negócio, né? Comida de boteco. Tem todos os trejeitos de um botecão, porque quem conhece vocês e sabe da origem, e sabe da família, e sabe... A gente, quando era jovem, a gente não ia em bar, não. A gente ia em boteco, a gente já ia em boteco de motoqueiro. Que chegava todo mundo com as motos gigantes, a gente chegava com a nossa jogue, com a nossa bizinha. Boteco que tinha aranha, rato. Isso daí... A gente ia num boteco que tinha uma galinha. E aranha também. Então, tipo assim, a gente sempre foi botequeira, um negócio que é da nossa personalidade, mas as pessoas... Tudo bem uma mulher ser uma chefe de cozinha. Agora, não tá tudo bem ela ser um dono de um boteco. E é uma coisa que realmente se vê pouco. Sim. Inclusive, já teve um outro caso aqui que eu lembrei agora também, que uma vez a gente estava sentada aqui no nosso bar, com amigas, e uma pessoa foi no Facebook na hora e começou a comentar: nossa, não vou mais nesse bar, as donas ficam bebendo cerveja na mesa. E a gente falou, como assim? Nada melhor que o nosso bar. Mas até isso, o fato da gente estar sentada, bebendo uma cerveja e os nossos funcionários trabalhando, já incomodou pessoas aqui. Porque no trabalho não é só sobre o que acontece na hora. Tipo, para esse bar estar funcionando, tá aberto, e os funcionários estarem servindo as mesas e vocês conseguirem sentar, vocês começaram o trabalho. Que horas que vocês começam a organizar tudo para abrir o Santo Espeto? Trabalho o dia inteiro, desde a hora que a gente abre. Desde a hora que a gente abre os olhos, Você já tem que entrar para falar com o fornecedor, você já tem que pensar no que você vai postar no Instagram, você já tem contas pontuais que tem que ser paga até o horário. A minha mãe começou a trabalhar desde cedo, fazendo a comida e na preparação de tudo, né? E ela tem pessoas ajudando ela. Aí tem uma faxineira também que ela chega às 8 horas da manhã para limpar. E os nossos funcionários, eles chegam às 4 da tarde. E o nosso bar abre às 4 da tarde. Como não é um horário que dá muito movimento, é um horário que dá para abrir às 4 e eles vão na preparação. O movimento começa sempre depois das 18 horas. E vocês chegam aqui que horas? 4 horas da tarde também? Depende. Normalmente eu chego um pouco mais cedo, a Adriele tá fazendo alguma outra coisa, logística aí de filho na escola. Hoje a gente também, por ter os funcionários, a gente consegue, tá chegando um pouquinho mais tarde. Tem dias que a gente pega, tem algum compromisso, vai fazer alguma coisa, a gente pode estar vindo, não precisa estar aqui tão cedo, sabe? A gente tem esse privilégio. Mas é o tempo inteiro, com o celular na mão trabalhando. Mas é por isso que vocês são uma empresária e não uma empreendedora, porque vocês tiveram a inteligência de demandar, de delegar, de contratar, coisas que tem muito empreendedor que são apegados e que fala, cara, eu não vou contratar um garçom ou um gerente, porque vocês entenderam que para criar isso daqui vocês precisam ter a cabeça boa, e para ter a cabeça boa vocês precisam não estar inseridos e muitas vezes estarem consumindo no seu próprio bar para entender o que pode ser melhorado. Só que até nisso as pessoas não entendem, porque por ser um negócio solto, que é um bar, dá uma impressão de férias eterna, né? Você sente que as pessoas julgam que vocês estão em férias eternas? Muito. Vida de novela. As pessoas falam, nossa, essa vida de novela. E, na verdade, não é nada disso. Igual você falou antes, vamos conhecer um restaurante que abriu em São Paulo. Cara, a gente quer ir, tirar referências, a gente quer conhecer, a gente quer trazer melhoria pra cá. Então não é, elas estão lá num lugar bebendo na hora do almoço. Não é só isso. Sempre vira meio que trabalho. E a gente sempre tá com o olho, nossa, olha isso, olha aquilo. E são horas pontuais, né? Tem vezes que a gente sai, Adriele, volta dirigindo porque eu preciso postar um negócio aqui, e vice-versa. Então é full time. A Laila uma vez foi pro Rio de Janeiro comigo e ela ficou trabalhando 24 horas lá. A gente ia beber uma cerveja à noite, né? E a gente não conseguiu, a gente teve que chamar a cerveja lá pra casa. Eu ficava descendo buscar cerveja pra gente porque não tinha geladeira. E assim, ela ficou trabalhando 24 horas por 7, só que ela tava no Rio de Janeiro. E rola aquele post famoso que rola na internet, vou até publicar depois dessa gravação, que é o que as pessoas olham nas redes sociais e o que a gente faz por trás. As pessoas tiram de um post toda a vida de vocês. E não, né? É muito trabalho. Essa vez foi quando a gente tava começando com o delivery e eu tinha colocado o celular do delivery no meu número pessoal, que foi durante a pandemia. E aí são coisas que você aprende. Naquela época o delivery
só no meu celular, o iFood só no meu celular. Então eu ia viajar, eu tinha que ficar mandando os pedidos para quem estava lançando aqui. Hoje, óbvio que eu aprendi, o número não é mais meu. E eu não viajo mais com o celular. Quando eu realmente estou viajando, eu não viajo mais com o celular daqui. Mas, realmente, eu lembro desse dia. Vocês acham que vocês conseguem ter um bom equilíbrio de trabalho e folga? Porque eu uma vez comentei com ela, cara, eu tô trabalhando muito. Ela falou assim, amiga, eu consigo equilibrar. Vocês acham que vocês conseguem ter esse bom equilíbrio, assim? Vocês sentem que vocês conseguem ter um tempo de qualidade no descanso? Então, na verdade eu responderia sim e não. Até porque senão a nossa saúde mental vai pro beleléu. Eu consigo me desligar. Hoje, muito menos. Mas eu também tenho na minha cabeça. Se eu me propor a fazer algo para me desligar, eu vou me desligar. Então, tem vezes que a gente realmente sai para um lazer e é lazer. Vou estar o tempo inteiro no celular? Vou, mas eu também a gente consegue delegar as funções para quem está aqui. Sempre, não, a preocupação sempre vai ter, não adianta. Então, você sempre vai ter, no domingo você já está pensando na segunda-feira, mas você não pode ser paranoico nisso, porque senão realmente você não vai conseguir viver. Gente, então a gente está chegando ao final desse bate-papo com essas duas mulheres incríveis. E antes de finalizar, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para passar, alguma frase que vocês se agarram para ver aqui todos os dias, algum conhecimento que vocês aprenderam que é muito valioso, que vocês seguem, alguma coisa que vocês queiram deixar para quem está assistindo esse podcast. Eu acho que a primeira dica, conselho, achem alguma coisa que vocês gostem de fazer. Façam com amor. O do vizinho deu certo, aí vou fazer aquilo que tá dando certo. Não, gente, o negócio é você achar uma coisa que você faça com amor, com prazer, que realmente você tenha vontade de levantar da cama pra falar assim, nossa, eu gosto de fazer isso. A gente ama isso aqui, ama. E é por isso que a gente tá firme e forte até hoje, porque se fosse algo que a gente não gostasse, algo que a gente não acreditasse, com certeza a gente já teria desistido. Já teria, né? Então façam com amor, tudo no seu tempo, se reinventem, não tente copiar algo de alguém, se inspire nas pessoas, realmente se inspire. Eu fui no restaurante, achei legal o prato, se inspire, não copie. Eu acho legal ter a humildade também de começar de baixo. Sim. Muita gente já quer, tipo, eu quero abrir um bar, tem que ser o bar. Tipo, a gente começou na calçada, hoje a gente tem um bar. Eu acho que isso é bem importante também. A gente dá esse conselho pra todo mundo, né? Comece, dá um jeito. O que a gente estava conversando antes com você, com o seu podcast. Você não precisa ter uma estrutura fenomenal. Começa que, gente, as coisas dão certo. Gente, então é isso. Eu agradeço imensamente esse tempo de vocês. Muito obrigada por tudo. Não se esqueçam de seguir o Santo Espeto, de seguir o podcast. Se inscreve nesse canal, porque essa é a forma de você ajudar esse podcast a crescer e trazer mais pessoas para cá, tá bom? Se vocês quiserem que o Tecão e o Let's venham, não esqueçam de comentar. E mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de participar e espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigada, mãe. E todo o sucesso do mundo. Estamos sempre aqui pra você. Venham pro Santo Espeto. Quando vocês passarem em Campinas, vale a pena. Tchau, gente. Beijo.